A paz do Senhor, meus amados irmãos, uma alegria poder estar nesta noite aqui para compartilhar com os irmãos uma palavra da parte dos céus com os queridos. É uma alegria sempre, um privilégio poder ser um porta-voz do Senhor. Sabemos que a palavra de Deus ela é poderosa por si só e ela sempre fala aos nossos corações. Eu gostaria de convidar os queridos a elevarmos a Deus em oração para que Ele tenha misericórdia de nós e poderosamente fale aos corações nossos. Oremos. Pai, nós te louvamos por esta oportunidade maravilhosa que temos de estarmos aqui nesse momento, ó Deus, transmitindo, meu Senhor, a Tua palavra, compartilhando com os Teus filhos esta palavra poderosa por si só. Toma, Senhor, a vida dos Teus filhos, a minha vida em Tuas mãos, e queira, Senhor, poderosamente falar aos nossos corações. Pela misericórdia, a Te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Bem, amados, a palavra que nesta noite vem ao nosso coração encontra-se na carta de Paulo aos Hebreus, o capítulo de número 13, que diz: permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glórias ao Senhor. Estamos nós aqui diante de mais uma palavra maravilhosa, uma palavra abençoada e abençoadora, porque é a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, não sabemos, né, nominá-lo, não podemos nominá-lo. Há várias vertentes, né, na teologia. Alguns dizem que Paulo, outros dizem que Apolo, algum outro dos irmãos, né? Fato é que nós não temos a certeza de quem foi o escritor, mas a verdade é que é uma carta inspirada por Deus àqueles irmãos hebreus que estavam dispersos pelo mundo. E ele começa trazendo aqui, né, na realidade, uma continuidade, esse capítulo 13, porque nessa carta aqui, ele trata das coisas melhores. O melhor concerto, o melhor sacerdote, a melhor aliança, né? Enfim, o Senhor, ele é apresentado, o Senhor Jesus, aqui de uma maneira maravilhosa, como mediador desse novo concerto. E ele trata aqui da questão da fé, nos ensinando o que é a fé, falando também dos heróis da fé. E aqui ele traça uma linha de comportamento para nós, os servos do Senhor. Capítulo 13, versículo 1. Permaneça a caridade fraternal, ou o amor fraternal. Maravilha. Muito bem, irmãos. Por que é necessário essa questão do amor fraternal? Eu fui buscar o significado ou uma linha, né, de raciocínio para essa questão do amor fraternal e encontrei a seguinte definição: é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até em certos momentos levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Ou seja, esse amor fraternal
que deve permanecer, vai fazer-nos olhar para o próximo como se estivéssemos nos enxergando no próximo. E esse é um aspecto que deve ser muito considerado por aqueles, né, que reconheceram Jesus como Salvador. O amor fraternal. Porque eu preciso ver nos irmãos, né, alguém igual a mim. Porque senão vem em nós um sentimento egoísta, né, de que só eu posso, só eu sei, só eu preciso. Ou seja, eu começo a olhar os irmãos e outras pessoas de cima como se eu não fosse igual, né? E quando Jesus nos define a lei, ele diz: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, embasando aqui esse conselho desse escritor, permaneça a caridade fraternal. Isso não pode faltar no coração daqueles que se dizem servo do Senhor, né? Porque muitas das vezes, em certos ajuntamentos, tem faltado esse amor. A gente observa o comportamento de alguns nossos e de nós mesmos. Meu Deus, como falta o amor muitas das vezes, né? Por aqueles que ainda hão de chegar, pelas pessoas que estão, né, lá fora ainda, as que estão dentro, né? Muitas das vezes falta em nós essa veracidade, essa capacidade de amar. E na continuidade ele vai nos mostrar o seguinte: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Hospitalidade, saber receber, ser receptivo. Eu estava pensando sobre a igreja primitiva, conhecida como primitiva, a igreja dos primórdios, né? Quando a igreja começa, cheia do Espírito Santo, e a gente vai observar, segundo Lucas nos relata, o doutor Lucas, que a igreja caía na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, a igreja tinha algo diferente, apesar de toda a perseguição, apesar de toda a dificuldade, uma nova doutrina que era, de certa forma, né, sofria uma discriminação pelo povo daquela época, né? Mas a igreja ela tinha essa característica, ela tinha essa peculiaridade. Ela sabia receber as pessoas que estavam chegando, as pessoas se sentiam amadas, e com isso a igreja ia crescendo, mesmo debaixo de perseguição. A gente observa que os irmãos, né, os que tinham muitas posses, eles vendiam e repartiam com aqueles que não tinham. Isso é amor fraternal, esse sentimento de compartilhar, né, e de receber bem os que estão chegando agora. Eu lembro-me que também, em uma ocasião, teve um pastor nosso que fez o seguinte comentário acerca do evangelismo que nós fazíamos. Nós saíamos, né, num grande grupo para a evangelização, e ali dizíamos: olha, ganhamos tantas pessoas para Jesus. Mas e os cuidados a essas pessoas? Aonde fica? Porque muitas das vezes obrigamos até a pessoa a levantar as mãos. Olha, você precisa aceitar a Jesus, então levante as suas mãos. A pessoa meio que coagida levanta as mãos. Mas e os cuidados para com essas pessoas? Como é que nós estamos agindo? Glorificamos a Deus, né, que existem lugares que isso tem sido bem desenvolvido. Graças a Deus o Senhor tem falado aos corações, mas ao mesmo tempo sempre precisamos melhorar. Então não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. O capítulo 3, lembrai-vos dos presos, versículo 3, perdão. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Quando nós amamos, o sofrimento do outro é o meu sofrimento. A alegria do outro é a minha alegria. E quando ele diz aqui, lembrai-vos dos presos, né? Nós precisamos olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia. O testemunho há de alguns ou de muitos que estão hoje encarcerados,
e que são filhos de lares evangélicos. E afastaram dos caminhos do Senhor, infelizmente entraram pelo mundo do crime e estão lá presos. Nós devemos nos lembrar dessas pessoas, orar por eles, né? Evangelizá-los para que eles possam um dia receber também a oportunidade de serem servas e servos de Deus, participar conosco dessa igreja, dessa grei, que um dia irá morar no céu. Então, queridos, nós precisamos ter esse sentimento. O versículo 4, ele vai dizer: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Aqui ele já trata do casamento. Tudo isso envolvendo o amor fraternal, né? Logicamente que nós temos aqui o amor entre casais é diferente. Mas se eu amo o próximo, eu não vou trair o próximo. Porque eu preciso pensar no outro como se fosse eu. O que eu gostaria de ter na vida? As melhores coisas, né? Eu não gostaria de ser traído, portanto, não trairei. Então eu devo pensar como servo e serva de Deus. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus julgará, né? Infelizmente, quando o homem e a mulher não vigiam, porque o inimigo de nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. E quando nós não vigiamos, né, e somos muitas das vezes tentados e sucumbimos à tentação, porque a tentação faz parte, o perigo é quando se cai nessa tentação, e isso acaba atrapalhando o casamento, né, o matrimônio de muitos lares cristãos. Nós temos visto aí, observado, infelizmente, nos últimos anos, muitos casamentos no meio da igreja sendo dissolvidos, muitas das vezes por não observarmos esse trecho bíblico aqui. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. E isso também envolve o amor. Versículo 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Por causa do dinheiro, muitas pessoas, infelizmente, né, cometem crimes. Por causa do dinheiro, eu sufoco o outro, né? E dentre nós, servos de Deus, isso não deve existir. Nós não devemos amar ao dinheiro. O dinheiro é bênção, com certeza, o dinheiro nos ajuda em muitas questões, não é verdade? Nós precisamos do dinheiro, mas não podemos ser escravizados pelo dinheiro. Porque quando nós amamos, né, o dinheiro, até mesmo para ofertar, para entregar o dízimo, quantas pessoas que, infelizmente, não têm o coração na obra por serem avarentos. E a avareza é pecado. Então sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Isso aqui é maravilhoso. Nos faz lembrar do apóstolo Paulo, no capítulo 4 da carta aos Filipenses, escrevendo aos irmãos daquela igreja. E ele diz para aqueles irmãos, naquela ocasião: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. É importante para nós estarmos contentes com o que nós temos. Porque quando nós estamos insatisfeitos, a murmuração vem, né? Quantas das vezes nós murmuramos, né? Nós somos abençoados todos os dias, mas mesmo assim, muitas das vezes, murmuramos. Eu lembro de uma situação em que alguém esteve pregando na nossa igreja sede, e naquela ocasião ele disse: olha, essa igreja aqui é uma igreja muito abençoada. E muitos dos irmãos acharam que era abençoada por causa da musicalidade da nossa igreja. Mas ele disse o seguinte: nós somos abençoados por causa do ar que nós respiramos. É uma bênção, né? Que muitas das vezes passa imperceptível a nós. Nós murmuramos, nós reclamamos de tudo, né? Se andamos a pé, queremos uma bicicleta. Se temos uma bicicleta, queremos um carro. Se compramos um carro velho, queremos um novo. Se compramos um novo, temos que comprar um da melhor marca. Ou seja, estamos sempre insatisfeitos. Se
o dia estiver ensolarado, meu Deus, o sol está muito quente, se de repente nublar, vai chover. Ou seja, nós vivemos reclamando porque muitas das vezes não estamos contentando-nos com o que nós temos. E quem tem o amor de Deus em seu coração, ele se contenta com o que ele tem, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, essa promessa e essa certeza que nós temos de que o Senhor está ao nosso lado, a despeito de toda a dificuldade que nós enfrentamos, né? Estamos aí, evidentemente, todos sabemos, né? Passando por essa crise por causa desse vírus tão terrível, mas em todo tempo o Senhor está conosco. Nós não precisamos nos desesperar. Vamos nos lembrar que nós temos do nosso lado um Deus que pode tudo, um Deus que é todo poderoso e que as mãos dele estão estendidas sobre nós. De repente você se sente desamparado, né? Alguém, né? Os irmãos, você se sente sozinho na caminhada, mas saiba de uma coisa, nós temos essa promessa: não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 6. Por causa disso, e assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Irmãos, essa confiança em Deus nos dá ousadia, né, para vivermos nesse mundo, conforme já relatei aqui, e nós nos lembramos dos irmãos da igreja do princípio, né, quando eles eram perseguidos, ameaça de morte, mas a confiança em Deus não os deixava desistir, porque eles sabiam que Deus estava com ele em todo o tempo. Nós temos a promessa do Senhor Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E com essa confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. E as ameaças que aí estão, não nos devem assustar, não nos devem fazer parar, porque com essa confiança nós não temeremos o que possa nos fazer o homem. Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Isso aqui nos remete, em algumas versões, lembrai-vos dos vossos líderes. Pessoas que já passaram por essa terra e que são exemplo para nós, né? Que na caminhada, evidentemente, enfrentaram muitos desafios, mas eles não desanimaram e falaram a palavra de Deus e com muita fé persistiram, não desistiram. Nós lembramos do apóstolo Paulo, que ao final de sua vida, ele escreve a Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, nós devemos imitar também o apóstolo Paulo, aleluias, que era um homem cheio do Espírito Santo, que não tinha medo, né? Ele tinha uma confiança no Senhor. Isso aqui também faz parte desse processo de confiança. Nos lembramos de em que uma vez ele estava reunido com os irmãos, e o profeta, ao pegar o cinturão de Paulo, disse, olha, eis que hoje prenderão o dono desse cinturão. E os irmãos queriam contê-lo ali, naquele lugar onde eles estavam reunidos, mas ele disse que ele não tinha a vida dele por preciosa, porque ele sabia, né, que ele estava em Cristo. Ele sabia, ele tinha a convicção e confiança que se por acaso ele partisse, ele estaria para sempre com o Senhor. Aleluias! E essa confiança que o nosso apóstolo tinha, nós devemos imitá-lo também. Ele vai nos dizer também, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, queridos, vamos imitar a fé do apóstolo Paulo e de outros irmãos também que por aqui passaram, o apóstolo Pedro, né, e os demais irmãos que nos ensinaram, pessoas da nossa época também. Nós tivemos grandes pastores, homens, né, abnegados, que levaram a palavra de Deus, que muitas das vezes abriam mão
né, do conforto, para levar a palavra do Senhor de uma forma abnegada, muitas das vezes perseguidos, mas eles estavam ali levando a palavra de Deus. E nós devemos atentar para a sua maneira de viver. Evidentemente que nós temos também os líderes atuais. É bom você ser um pastor referência, né? Na realidade, o pastor ele precisa ser referência para as suas ovelhas. O pastor ele precisa ter essa confiança dos irmãos, né? E a confiança, eu costumo dizer que a confiança nós conquistamos. Não há como se pedir confiança. Nós conquistamos a confiança. E é bom quando um membro, né, de uma igreja, uma ovelha, né, que tem lá o seu pastor e ele admira o seu pastor e ele imita o seu pastor. Isso é muito bom, porque ele vê na figura do pastor um homem de Deus. Então, atentando para a sua maneira de viver. E o versículo 8, que é o último versículo que nós estaremos tratando aqui, diz-nos o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, principalmente para os evangelhos, e vemos como Jesus tratava o homem, tratava as pessoas que se aproximavam dele. Com muito amor ele fazia isso, com muita misericórdia. As pessoas que estavam ali em desalento e se aproximavam de Jesus e recebiam dele uma palavra de esperança, né? Aquelas que necessitavam de uma cura. Nós nos lembramos do cego de Jericó que estava ali à beira do caminho, mendigando, e todo dia ele cumpria aquela rotina, e ele ouve falar que Jesus ia passar por ali, e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus atende, né, a petição daquele moço e traz ali cura à sua cegueira. Nós nos lembramos também dos 10 leprosos, né, que pediram a Jesus para serem curados, e eles foram curados. Somente um voltou para agradecer. Lembramos dos gestos de misericórdia, quando aquela moça, né, aquela mulher que foi pega adulterando, e ela é levada até Jesus, porque os homens, né, os detentores da lei diziam que ela deveria ser apedrejada, e Jesus disse para aquelas pessoas que ali estavam: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E foram saindo de um após outro, e só restou Jesus e aquela mulher. E ela naquele momento ali começa a olhar para Jesus achando, quem sabe, né, ele pode me apedrejar. Mas as palavras de Jesus para aquela mulher foi: ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus transformou a história daquela mulher e tantos outros personagens que foram transformados por Jesus ontem, ou seja, no passado. E hoje, ele continua fazendo as mesmas coisas. Jesus continua operando milagres. Jesus continua salvando, Jesus continua transformando. A partir do momento que você abriu o seu coração para Cristo, quando o homem abre o coração para o Senhor, aleluia, para o Senhor Jesus, ele transforma, porque ele é o mesmo ontem, hoje. Glórias a Deus. Quantas vidas têm sido alcançadas pelo poder do Evangelho? O Senhor, com os seus braços estendidos, está. Quando ele naquela cruz do Calvário morreu pelos nossos pecados, oferecendo ao homem o direito à vida eterna. Então ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. É ele quem cuida de nós, é ele quem cuida do seu povo. E a ordenança principal dele para nós é que nós amemos uns aos outros. Permaneça a caridade fraternal. O evangelista João, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 8, diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se nós queremos viver Deus, não há como viver Deus se nós não amamos o nosso próximo. Nós precisamos amar os nossos irmãos, os que estão, sejam os que estão já, né, entre nós que são da fé. Precisamos amar as pessoas que ainda não abraçaram a fé, ou seja, a marca da igreja deve ser o amor.
porque aquele que não ama não conhece a Deus. Então, meus irmãos, fiquemos nós com essa palavra, né? Que o amor fraternal permaneça nos nossos corações, que nós olhemos para as pessoas e nos vemos nela. Eu preciso de misericórdia, o outro também precisa. Eu preciso ser amado, o outro também precisa. Eu preciso ser ajudado, o outro também precisa. Então, queridos, vamos a cada dia, né, ter esse amor fortalecido, para que a igreja possa continuar caminhando e fazendo a diferença, para que as pessoas que se achegarem ao nosso ajuntamento possam receber esse amor, perceber que realmente existe um povo que foi chamado por Deus para fazer a diferença, um povo que foi chamado para ser representante de Deus aqui na terra, e não há como nós sermos representantes se nós não nos amarmos. Glórias a Deus. Não há como representar a Jesus aqui se nós não amarmos. Então, amados, este é o conselho de Deus para nós nesta noite. Que o Espírito Santo continue falando melhor em cada coração. Você, na sua casa, você pode meditar de novo nessa palavra, que eu tenho certeza que Deus vai continuar falando, né? Os evangelhos tratam muito bem acerca do que a igreja deve fazer, como a igreja deve se comportar. Como estou servindo a Cristo? Porque, na verdade, nós devemos observar a quem nós estamos servindo, como nós estamos servindo e para que nós estamos servindo. Nesse momento, eu gostaria aqui, de mais uma vez, orar com os irmãos, agradecer pela forma com que ele tem falado aos nossos corações. Você aí na sua casa, se você quiser se colocar de pé, dobrar seus joelhos, enfim, ou assentado mesmo, você vai fazer essa oração comigo. Eu quero orar com você, pedindo a Deus que a cada dia nós possamos praticar o amor, né? Porque o amor não consiste em palavras, consiste em ações e prática de vida. E nós que somos servos do Senhor, nós que temos o Espírito Santo, devemos ter o amor no nosso coração, porque se nós não tivermos o amor, não temos o Espírito Santo. Então, eu quero nesse momento, me permitam, né, orar com vocês. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e te pedimos, ó Senhor, ó Deus, que o Senhor cada dia mais venha nos capacitar, venha nos ajudar, Senhor, a fim de que nós possamos verdadeiramente sermos os teus representantes nesta terra, amando o nosso próximo, meu Deus, amando os nossos irmãos, ó Deus, vivenciando a tua palavra, sendo obediente aos teus preceitos, ó Senhor, meu Deus, que sejamos cada dia mais fortalecidos nesse amor, abençoados por Ti. Pai, toma cada lar neste momento, ó Deus, em Tuas mãos. Entra com providência em todas as situações. Nós oramos a Ti porque em Ti nós confiamos. E isso fazemos em o nome de Jesus. Amém e